Bom, como próximo tópico, vamos discutir o conceito da regra da cadeia, tá? Como é que funciona a regra da cadeia? Então, muitas vezes a gente tem o seguinte: a gente tem uma função, tá? Que depende de algumas variáveis e cada variável depende de outras, tá? Então, por exemplo, vamos considerar um caso de uma função de duas variáveis. Ó, uma função de duas variáveis. Então, a função inicialmente depende de x e y. Então, eu tenho f de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Só que x depende de t. Então x é igual a um t ao quadrado mais 1 e y também depende de t. Então, como é que uma forma de resolver essa situação, este problema? Uma possibilidade de fazer é fazer o seguinte: a gente pode colocar no lugar do x, a gente coloca quem é ele, tá certo? T ao quadrado mais 1. E no lugar do y, a gente coloca quem é ele, que é seno de t, tá? O x é t ao quadrado mais 1. Então a gente coloca o seno de t. E aí o que vai acontecer? Então vai ficar o quê? T ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado mais seno de t elevado ao quadrado. Então, no final das contas, a minha função vai depender de qual parâmetro? Do parâmetro t, tá? Porque x depende de t, y depende de t. No final das contas, quando você fizer a substituição, ela vai depender do parâmetro t. Então a gente diz o seguinte, que a função que vai resultar desta substituição, ela vai depender da variável mais interna. Qual é a variável mais interna? A variável mais interna é aquela variável que as variáveis x e y dependem, tá? Então, no caso, x depende de t, y depende de t. Então, no final das contas, a nossa f vai depender de t. A gente troca ela de nome, né? Chama ela de uma fona de t, que representa a função f quando a gente substitui o x como variável dependendo de t e y dependendo de t. Agora, se a gente quiser calcular a derivada, a gente pode, tá? Uma coisa curiosa aqui é o seguinte, ó, inicialmente a função nossa depende de duas variáveis. Só que cada variável depende do parâmetro t. Então, quando a gente fizer a substituição, a gente vai ter uma função f que vai depender de uma variável só. Então, se a gente quiser calcular a derivada dessa função, que tipo de derivada a gente vai calcular? Parcial ou a derivada total? A total, por quê? Porque ela depende de uma variável apenas. Então, a gente calcula o df dt, tá? Então, calcula a derivada normalmente, como a gente está acostumado aqui, de função de uma variável. A derivada da soma é soma das derivadas. T ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, mais ddt de seno de t, isso tudo elevado ao quadrado. Calculando a derivada aí, aplicando a regra da função composta, vai ficar o quê? A gente esquece inicialmente quem está aqui dentro, né? Então a gente calcula a derivada dessa função, tá? Então, você pode, se quiser esquecer o que está aqui dentro, calcular a derivada. Então isso aqui é um polinômio, então o grau vem na frente 2, tá certo? 2 menos 1, né? Vai dar 1. O que tinha aqui dentro? T ao quadrado mais 1, né? A gente coloca quem está aqui dentro, vezes a derivada de quem está aqui dentro com relação à variável t. A mesma coisa aqui. Aqui é seno de t elevado ao quadrado. Então, se esquece por um segundo quem está dentro da função quadrática. Então, vai ficar 2, tá certo? Seno de t elevado a 1 ddt de seno de t. Então, essa derivada vai ficar o quê? 2 t ao quadrado mais 1, e a derivada disso em relação a t vai dar 2t, mais 2 seno de t, a derivada de seno é cosseno de t. Então, esta seria a derivada da função f em relação à variável t. Tá bem? Mas a pergunta é, será que dá para fazer de uma outra forma, tá? Utilizar um mecanismo mais geral sem fazer a substituição inicialmente, né, desde o começo? Sim, dá. E esse é exatamente o processo da regra da cadeia, tá? Então a gente vai considerar um primeiro caso aqui, no qual a gente tem uma função f que depende de duas variáveis,
e cada variável depende de um parâmetro, como o caso anterior, tá? Só que aqui agora a gente não vai fazer a substituição, tá? Inclusive, não é porque eu nem tenho a expressão aqui, né? A gente só diz que o x é um x de t e o y é um y de t. Então, o que acontece? Então, se a gente imaginar que o x é um x de t e o y é um y de t, então, no final das contas, isto aqui pode ser encarado como uma função de uma variável t apenas. A gente pode chamar ela de um f de t. E se a gente quiser calcular a derivada dessa função, a gente pode? Pode. A gente pode calcular a derivada dessa função, mas a gente tem que notar o seguinte, de qual variável que a função vai depender? Sempre da variável mais interna, que é o quê? Se ela depende de x e y e cada variável depende de t, então no final das contas a função vai depender de quem? De t aqui, tá? Então a gente pode calcular a derivada da função fona em relação a essa variável mais interna que é t. E a pergunta é, como é feita essa derivada? É total? É parcial? Tá? Então separa, ó, vai depender só de uma variável, então a derivada é total. Então eu calculo um df grande dt. Como é que fica a regra da cadeia então? A regra da cadeia é fácil da gente lembrar. Por quê? Porque ó, a função f originalmente sua depende de x e de y. Então, ó, basicamente, para a gente encontrar esta derivada, vamos lá, vamos fazer junto aí. Como é que a gente faz para encontrar a regra? Então, ó, a sua originalmente a sua função f depende de x e y. Então vai ficar o quê, ó? Um df dx, deixar um espacinho aqui, mais um df dy, tá bem? Porque a derivada aqui ela é parcial, a derivada aqui é parcial porque a função f originalmente depende de duas variáveis. E aí, se você não está derivando em relação à variável t, então a gente aqui ó, a gente multiplica agora para um dx dt, tá certo? Como se cancelasse o x de cima e o x de baixo. Não cancela, né? Porque a gente sabe que isso aqui não são frações. Mas assim, a grosso modo, né, formalmente, apenas em questão de forma, tá? Sem nada rigoroso, se a gente cancelasse o x com x, sobraria só o df dt, que é a derivada com que a gente está fazendo, né? Por que a derivada aqui agora em relação a x, do x em relação a t é total? Porque o x só depende de uma variável, que é a t. E, finalmente, dy dt, porque ó, você não colocou df dy, então ficou df dy dt. Essa que ficou a derivada. Então, ó, df dx, derivada parcial em relação a x, df dy, derivada parcial em relação a y, dx dt, derivada da função de x em relação a t, dy dt, derivada de y em relação a t. Vamos fazer um caso aí aplicando a regra da cadeia. Então a pergunta é: seja z igual a x quadrado y mais 3x y à quarta, onde x é seno de 2t e y é cosseno de 2t, determine dz dt em t igual a zero. Vamos jogar na fórmula? Tem duas formas de fazer. Uma é substituir o valor de x por este termo, o valor de y por esse termo, calcular a derivada. Não vou fazer assim, dá para fazer, mas já vou jogar na fórmula diretamente. Como é que é a fórmula mesmo? Então é o seguinte, ó, quando a gente fizer a substituição de z, a gente vai poder calcular a derivada dele em relação a t. Então vai ficar o quê? Vai ficar um dz dx, dx dt, essa é a fórmula, mais dz, opa, ficou feio demais meu z aqui, dz dy dt, tá bem? Bom, quem é o dz dx? dz dx é a derivada de z em relação a x. Então a gente vem aqui, dá aquela derivadinha, né? Em relação a x quadrado, y mais 3xy à quarta. A derivada disso em relação... Isso aqui é o rascunho, né? A derivada disso em relação a x, a derivada da soma igual à soma das derivadas. Y é constante em relação a x, então esse y sai para fora da primeira. Vou derivar x quadrado, que vai dar 2x, né? Vou escrever aqui. Mais da segunda,
O 3 sai para fora, o y a quarta sai para fora, só deriva o x, que no caso o dx em relação a dx vai dar 1. Então a derivada de z em relação a x é isto. E vou ter que usar na forma derivada de z em relação a y. Quanto que é a derivada de z em relação a y? d dy de x quadrado y mais 3xy a quarta. Então, calcular a derivada em relação a y. Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Vou calcular cada um separadamente. X quadrado é constante em relação a y. Então, ele sai para fora. Só calcula a derivada de y em relação a y, que vai dar quanto? 1. Tá? Não quiser colocar 1, nem precisa. Tá? Porque o 1 ele pode ficar escondido. Mais a derivada do próximo termo, ó. O 3 sai para fora, o x sai para fora, vou derivar o y a quarta vai ficar 4y elevado ao cubo, então vamos escrever assim, né, como x quadrado mais 4 vezes 3 dá 12xy ao cubo. Precisa mais? Precisa, eu tenho que calcular o dx dt e depois o dy dt. Quem é o dx dt? Se x é seno de 2t, então vai ficar d dt de seno de 2t. Como é que a gente calcula a derivada? Regra da função composta aí, né? Então vai ficar a derivada do seno, que é cosseno, coloco quem está aqui dentro, que é o 2t, vezes a derivada do argumento que está dentro, ou seja, vezes a derivada de 2t, que vai dar quanto? 2. E o d dy, quanto que é o d dy? Cosseno de t. Então vai ficar o d dt cosseno de t, essa é fácil de calcular, né? d dt cosseno de t, e vai dar menos seno de t. Tá bom? Eu quero calcular em t igual a 0. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso vir aqui já avaliar quanto que vai dar a função em t igual a 0, ou eu posso fazer a substituição e colocar no final. Tá bem? Mas a gente tem que tomar um cuidado. Ó. Aqui, o x, aqui eu tenho y e x. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. No dx dt eu tenho os valores que dependem de t efetivamente. Tá? Posso misturar as variáveis? Até posso, não tem problema, não tem problema, mas a gente tem que encarar. E lembrar que o x é cosseno de 2t e o y, desculpe, é seno de 2t e o y é cosseno de t. Então vai ficar o quê? No lugar do dz dt eu vou colocar 2yx mais 3y a quarta. No lugar do dx dt, quanto que é dx dt? É 2 cosseno de 2t, mais, no lugar do dz dt, dz dy, desculpe, vai dar x quadrado mais 12xy ao cubo, vezes o dy dt, quanto que é o dy dt? Menos seno de t. Vamos substituir agora, para a gente encontrar cada uma das coisas, ó, em t igual a 0. Quanto que vai valer x? Vamos descobrir quanto que vai valer o x. O x ele não é seno de 2t, então é seno de 2 vezes 0, que é seno de 0, e seno de 0 é 0. O y agora, o y é quem? É cosseno de t, então vai dar cosseno de 0, e o cosseno de 0 é 1, tá certo? Então, fazendo a substituição aqui, o que a gente vai ter? Então, vamos lá. Então, dz dt é igual a quanto? No lugar do x, a gente coloca 0, no lugar do y, a gente coloca 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes 0, então fica 2 vezes 0, que é 0, mais 3 vezes 1, elevado à quarta, que vai dar 1, não é isso? Vezes 2, cosseno, no lugar do t a gente vai colocar 0, então cosseno de 0, que é 1, mas aqui nem preciso colocar o próximo termo, por quê? Independente, bom, o x é 0 e o x é 0 aqui já vai zerar, né? Mas o seno, quando t igual a 0, zera também, então aqui já vai dar 0, então no final das contas vai sobrar o que pra gente? Vai ficar 3 vezes 2, que é 6, então dz dt
igual a 6, tá? Facinho, molezinho de fazer. Vamos fazer uma aplicação aí, um modelo aí, uma regra da cadeia no qual a gente tem uma aplicação. Só um detalhe, ó. O problema anterior, como era um problema literal, se eu quisesse, eu poderia ter inicialmente, no lugar do x, colocado seno de 2t, no lugar do y, colocado cosseno de 2t, calculado a derivada em relação a t, ia ficar maior, provavelmente. E depois, no final das contas, a gente chegava na mesma resposta que eu tinha aqui, tá? Mas o próximo não dá para fazer isso, porque não é um problema literal, esse é um probleminha mesmo, tá? Então vamos ler, ó. A pressão P, dada em quilopascal, o volume V, dado em litros, a temperatura T, dada em Kelvin, de um mol de um gás ideal, relacionam-se pela equação PV igual a 8,31T. É aquela famosa PV igual a nRT. O N aqui já é 1, o R é a constante, que no caso é 8,31, e o T a temperatura. Então, pressão, volume, temperatura. Determine a taxa de variação da pressão. Então, eu quero saber a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 Kelvin, está aumentando a 0,1 Kelvin por segundo. O volume é 100 litros, está aumentando a 0,2 litros por segundo. Bom, então vamos lá. Ó, eu vou enumerar essa equação chamada de 1. Essa equação 1 aí, ela relaciona pressão, volume e temperatura. Então você, a princípio, pode encontrar uma função de P que dependa de T e V, tá certo? Então isso aqui seria uma expressão para a pressão. Poderia encontrar uma expressão para o volume, 8,31T dividido por pressão, ou ainda poderia encontrar uma expressão para a temperatura. Então fica PV dividido por 8,31. Qualquer uma dessas você poderia encontrar. Qual você escolhe? Qual ele está pedindo? O que ele está pedindo? Ele está pedindo a taxa de variação da pressão. Então o que você quer saber? Você quer saber quem é o dP/dt. Isso que você quer saber, tá? A taxa de variação da pressão. Lembrando que quando a gente calcula a derivada de uma determinada quantidade em relação ao T, a gente está calculando uma taxa de variação. dP/dt é o que? A taxa de variação da pressão em relação ao tempo. ds/dt é o que? Não sei o que é S, né? Espaço. É a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. dV/dt, aqui no caso o V, volume, seria a taxa de variação do volume em relação ao tempo, né? A taxa de variação. DTzão, DT pequeno, a taxa de variação da temperatura, tá bom? Quais são as informações que foram dadas? Foram o seguinte, ó. Então, as informações. Então, foi dito que quando T vale 300 Kelvin, a temperatura está aumentando a 0,1 Kelvin por segundo. A gente pode aproximar esta taxa de variação aí de 0,1 Kelvin por segundo por uma taxa de variação instantânea. Então, a gente pode escrever ela como um dt grande dt igual a 0,1. Tá certo? Então, isso aqui é uma taxa de variação, 0,1. Você fala, professor, mas é Kelvin por segundo, não é instantâneo. Bom, a gente pode imaginar que seja instantâneo, tá? Para poder jogar na fórmula aí, a gente imagina que é instantâneo. E o volume é 100 litros e a taxa de variação do volume é 0,2. Um detalhe é o seguinte, ó, foi dito que todos estão aumentando. Como estão aumentando, aqui é mais 0,1, ó, e aqui é mais 0,2. Se tivesse um aumentando e outro diminuindo, o que está diminuindo seria negativo, porque se a taxa de variação está diminuindo, a derivada dela em relação ao tempo tem que ser negativa. Tá? Então, quando você encontrar a derivada negativa, quer dizer que está diminuindo. Quando a derivada for positiva, quer dizer que está aumentando essa taxa. Tá bem? Bom, então o que a gente faz? A gente vem aqui na expressão da nossa
pressão como função de V e T, essa é a 8,31 TV. E vem aqui e calculamos a derivada em relação a T. Tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar um dp dt igual a d dt disso tudo aí. O que a gente tem que fazer aqui? Aplicar a regrinha da cadeia. E como é que é a regra da cadeia? Olhando lá para trás, esta função depende de quantas variáveis? Duas, t e v. Então vai ficar um quê? Vai ficar um dv de 8,31t em relação a v, dv dt, mais d dt de 8,31tv dt dt. Assim é a regra da cadeia. dt grande, dt pequeno. É assim a regra da cadeia. Tá certo? Derivadas aqui parciais, porque a função depende de t e v originalmente, e as derivadas em relação ao tempo são totais. Tá? Bom, vamos calcular essa derivada aqui. Essa derivada em relação a v, uma coisa fácil da gente escrever, a gente pode escrever isso aqui assim, ó. 8,31t v elevado a menos 1, que é a mesma coisa, né? Então a gente vai colocar o 8, o v elevado a menos 1 para cima. Vai ficar 8,31tv a menos 1. Ó, o 8,31 e o t são constantes, eles saem aqui para fora. Só fica a derivada disso de v menos 1 em relação a v, que no caso v um menos na frente, então vai ficar menos 1, né? Então 8,31t vezes v a menos 2 vezes dv dt. Mais, agora o próximo, a derivada em relação a t. 8,31 sai para fora, o v também sai. Se você quiser colocar ele em cima com o sinal de expoente negativo v, né? Coloca, mas quiser deixar embaixo também pode, porque a gente não vai precisar fazer conta com esse v, a gente está tirando fora. Então vai ficar só um dtzão grande em relação a dt, que dá quanto? Dá 1. Então só vai sobrar isso aqui, vezes dtzão dt, tá? Bom, então agora, substituindo nas informações do problema, o que a gente tem aí nas informações do problema? A gente tem que T300, dtzão dt 0,1, V 100, dv dt igual a 0,2. Então vamos lá. Então jogando na fórmula, vai ficar igual a dp dt menos 8,31, o t é 300. Vamos passar o v para baixo? Vamos lá, o v para baixo vai ficar 100 elevado ao quadrado, é isso? Que o volume é 100. O dtzão grande dt é 0,1 e o dv dt é 0,2. Então, dv dt é 0,2 mais 8,31 dividido por 100 vezes dtzão dt, que é 0,1. Vamos lá fazer a conta aí para a gente chegar na resposta final. Então, aqui vai ficar o seguinte, olha, aqui vai dar menos 8,31, ó, 100 ao quadrado, eu vou escrever ela como 100 vezes 100, tá? Para a gente poder fazer cancelamentos aí. Então, isso com isso vai embora, ó, esses dois zeros aqui vão embora. Então, vai dar o quê? 0,2. Bom, depois a gente coloca o dividido por 100, porque está igual ao denominador, né? Então vai ficar o quê? 0,2 vezes menos 8,31, então vai ficar menos, vai ficar 2, 6,
2 vezes 6 dá 16. Por causa da vírgula, dá 1,6. Então vai ficar menos... Ah, não, tem esse 3 também, né? Então vamos fazer a conta aqui primeiro. Então vai ficar 3 vezes 0,2 dá 0,6. Então, menos 8,31 vezes 0,6. Isso tudo dividido por 100. E aqui vai ficar 8,31 vezes 0,1. Ah, se a gente quiser tirar em evidência aqui o 8,31, vai ficar assim, né? Vai ficar 8,31 menos 0,6 mais 0,1. A gente tira em 100 também a evidência, tá certo? Porque tem nas duas parcelas. Então vai dar quanto aí? Vai ficar menos 0,5. Então vai dar 8,31 vezes menos 0,5 sobre 100. Menos meio vezes 8,31 vai dar menos, né? Então é como se eu pegasse esse 8,31 dividido por 2. Então vai dar 4. 31 dividido por 2 dá 1, 5, 0, 5. Não é isso? 8,31 dividido por 2 dá 4, 3 por 2 dá 1, sobra 1, dá 11, dá 5, isso aí, dividido por 100, dividido por 100, então a resposta vai ficar, se você quiser colocar aqui em vírgula, né, é só colocar 2 zeros depois da vírgula, então vai ficar menos 0,041505. O que? Quilopascal por segundo, que é a unidade de medida. Uma pergunta, o que está acontecendo aqui? A pressão está aumentando ou diminuindo? Como deu negativo, quer dizer que a pressão está diminuindo, então a pressão diminui, tá? Porque o valor da variação é negativo, tá? Se desse positivo, a pressão estaria aumentando. Vamos considerar agora o segundo caso da regra da cadeia. No segundo caso, por exemplo, a gente pode considerar uma função que depende de duas variáveis, x e y, mas cada variável depende de duas também. Ó. Então a variável x vai depender de u e v, a variável y vai depender de u e v. Então, no final das contas, a nossa função f depende de quais variáveis? Ela vai depender sempre das variáveis mais internas, no caso, u e v. Vamos considerar um caso aqui, um exemplo. Exemplo, z igual a e de x seno de y, e o x igual a uv ao quadrado, o y igual a o ao quadrado vezes v. Tá? Essa é uma possibilidade. Por que ela vai depender sempre da variável mais interna? Porque se você viesse e substituísse, aí ó, ficaria aí elevado a, no lugar do x, uv ao quadrado, no lugar do y, u ao quadrado v. Ó. Você teria uma função que depende das variáveis u e v. Tá? Mas, se eu quisesse derivar, né? Acho que eu deixei espaço aqui para poder calcular a derivada. Se eu quisesse derivar a função aqui, né, em relação a qual variável que eu vou derivar? No final das contas só sobrou u e v, então você vai poder calcular a derivada de z em relação a u. Então vai ficar um d du de uv ao quadrado seno de u ao quadrado v. Eu vou fazer isso aqui em relação a u. E dá também para calcular a derivada em relação a v. Vou fazer só em relação a u, mas eu posso calcular em relação a u e em relação a v. Um detalhe importante, diferente do caso anterior, é que a derivada é parcial. Por quê?
porque a variável z depende de u e v, de duas variáveis, tá certo? No caso anterior, dependia só de t, mas aqui agora vai depender de duas variáveis. Então, eu vou ter duas derivadas parciais. Vai ter esta aqui e o d dz em relação a v. Tá? Vou calcular uma delas, a outra fica como exercício aí para fazer o cálculo. Bom, então, vou fazer o cálculo aqui. Então, a derivada disso aqui, então, eu tenho um produto entre duas funções. Então, a derivada do produto vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda função mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. A derivada da primeira função, é exponencial de uma expressão que depende do u e v ao quadrado. Então, a regra da função composta. Então, vai ficar o quê? Exponencial, inicialmente a gente esquece quem está aqui dentro, então vai ficar a derivada só da função exponencial, que é a própria exponencial, copio quem está aqui dentro, vezes a derivada de quem está lá dentro em relação a u. Tá? Mais e u v ao quadrado vezes derivada da função composta. Então, vou calcular a derivada dessa função aqui, então vai ficar a derivada só da função seno, né? Que no caso aí é cosseno. Copio quem está aqui dentro, derivo quem está dentro com relação à variável u. A derivada de uv ao quadrado em relação a uv ao quadrado sai para fora, vai ficar o du, que no caso é 1. Então, vai ficar euv ao quadrado, v ao quadrado, seno de u quadrado v, mais euv ao quadrado, cosseno de u quadrado v. Vou derivar o u em relação, u ao quadrado v em relação a u. O v sai para fora, vou derivar só u ao quadrado, vai dar 2uv. Tá? Então, essa aqui seria a derivada de u em relação a v. Tem uma outra forma de fazer? Tem. A gente pode aplicar a regra da cadeia aqui. Tá? E como é que a gente encara a regra da cadeia? Bom, como f depende de x e y, e x depende de u e v, e y depende de u e v, o que a gente tem no final das contas? A gente teria uma função que dependeria de u e v, tá? Como aconteceu no caso anterior. Então, é sempre a função vai depender da variável mais interna, tá? Então, a função minha aqui, né, depois que a gente faz a substituição, no lugar do x, a gente coloca a expressão de u e v, e no lugar do y, a expressão de u e v, eu vou ficar com uma função que depende de u e v, ó, sempre das variáveis mais internas. Então, ao calcular a derivada, a gente pode calcular uma derivada dela em relação a u e uma derivada dela em relação a v. Como é que fica, então, aí a regra? Vai ficar a mesma coisa, né? Eu vou fazer a primeira, a de baixo eu vou deixar do jeito aí, eu não apago, não. Então, inicialmente a função f grande aí depende de x e y. Então, a gente coloca as derivadas dela em relação a x, deixa o espacinho, e a derivada em relação a y. Aí a gente vem acertando, a gente multiplica agora com dx du, porque a derivada é feita em relação a u, vezes um dy du. Aí, molezinha de lembrar. Diferente do caso anterior, a derivada aqui em relação a x e y é parcial. Por quê? Porque x e y dependem de duas variáveis. Tá certo? Então, quando eu calculo df dv, né, que é a outra, vai ficar df dx, dx dv, mais df dy, dy dv. Tá? Muito fácil de lembrar. Tá bom? Então, vamos lá. Calcular as derivadas parciais aí, aplicando a regra da cadeia. Então, vamos aplicar a primeira, né? Então, vai ficar o df du é quem? É o df dx, dx du, mais df dy, dy du. Tá? Então, vamos ver aqui no rascunho, né? O f meu é o z, né? Então, dz dx. Então, e de x seno de y. Então, vai ficar a derivada disso em relação a x. Moleza, né? Porque a primeira depende de x, a segunda de y. Então, vou calcular só a derivada, o seno de y sai para fora, né? Então, vou calcular a derivada só do exponencial. Exponencial de x é exponencial de x mesmo. O dz dy
vai ficar a derivada da função em relação a y. O exponencial de x sai para fora, fica o d dx de seno de y. A derivada do seno é cosseno de y, tá? Agora eu vou calcular o dx du, então vai ficar o d du de uv ao quadrado, que no caso vai dar só 1, né? Vai só v ao quadrado, porque o v ao quadrado sai para fora, vai ficar du que dá 1. E finalmente dy du, que é quem? É ddu de ao quadrado v. O v sai para fora, então vai ficar 2uv. Tá certo? Fazendo a substituição, no lugar do df dx, a gente coloca quem é ele? Que é, cadê? O df é o z, né? Que é seno de y e de x, vezes dx du. Quem é dx du? É v ao quadrado. Mais, no lugar do df dy, no caso dz dy, é x cosseno de y, vezes o dy du, que é 2uv. Você fala, professor, você está com duas variáveis, né? Mistura, né? Tem x, tem u. O que a gente faz? Coloca só uma, né? Então aqui a gente, no lugar do y, a gente coloca quem é ele? Quem é o y? U ao quadrado v. Então vai ficar seno de u ao quadrado v. E no lugar do x a gente coloca quem? O v ao quadrado mais e o v ao quadrado, cosseno de u ao quadrado v, 2uv. Bom, tá aqui, ó, derivada em relação a u. Dá para calcular em relação a v? Dá, moleza, tá? A gente utiliza o mesmo processo similar aí de cálculo, simples. A vantagem é que a gente já calculou a derivada de z em relação a y e de z em relação a x. A gente vai precisar calcular só o dx dv e o dy dv e fazer a substituição, tá bem? Bom, um caso mais geral aí, um terceiro caso. É claro que a gente poderia considerar um caso de quantidade infinita aí, né? Mas vamos considerar mais um caso aí, um terceiro caso. Então, suponha que a função f dependa, por exemplo, de 4 variáveis ou de n variáveis. Poderia depender de n variáveis aí sem problema nenhum, tá? E cada variável dependa de outras. Por exemplo, eu poderia ter um caso ou que as variáveis x, y e z dependessem de 3 variáveis, então as variáveis u, v e p, u, v e p, u, v e p e u e v e p, né? X, y, z e w, depende dessas 3 variáveis. Há uma observação, é o seguinte, você fala, professor, e se a u dependesse só de u, a y só de v, a z só de p e a w das 3? O que aconteceria? Vai depender do quê? Bom, junta todas as variáveis. Por exemplo, uma função que só depende de u, você pode imaginar que ela depende de u, de v e de p. De que forma? Imagine que a função x sua fosse só u ao quadrado. Como é que ela pode depender de v e p também? É só somar 0 vezes v mais 0 vezes p. Então, por isso que a gente coloca a dependência das variáveis sempre sendo todas iguais, tá certo? Se fossem diferentes, aqui é uma, ou aqui outra, aqui outra, aqui outra, a gente juntava tudo, pegava um grupo de variáveis total, né, com todas as variáveis de cada uma delas separadamente, de x, de y, de z e w, e aí a gente ficaria com um conjunto de variáveis que a gente quer, tá? E se precisar, a gente somaria 0, como eu fiz no caso anterior, para cada variável x, y, z e w depender de todas as variáveis u, v e p. Uma outra possibilidade é a gente ter o caso enésimo aí, né? Então a gente tem n variáveis e cada uma delas depende de m variáveis. Eu gosto muito de usar índice porque índice acaba ajudando na representação genérica da expressão, tá certo?
Aqui a gente, quando a gente, lembrando que quando a gente tem várias variáveis, a gente não usa letra diferente, a gente uma única letra só troca o índice, tá? Então como é que vai ficar a regra da cadeia aí? Então vamos fazer primeiro o caso em que a gente tem as variáveis x, y, z, né? E cada variável depende de u, v e p. Então vamos imaginar que eu tenho essa situação aqui, ó. E x, y, z depende de u, v, p. No final das contas, então a gente tem que imaginar inicialmente o seguinte: quando a gente fizer a substituição de x, y, z e w em função das variáveis u, v e p, ela vai depender do quê? Vai depender, no final das contas, de u, v e p. Tá certo? Ó, vai depender, todas elas vai depender de u, v e p. Então, o que a gente pode fazer aí no cálculo da derivada? A gente pode derivar dela em relação a u, derivar em relação a v e derivar em relação a p, porque as variáveis mais internas. Então, a regra da cadeia derivando f em relação à variável u, ó, u. Então, olha como é que a gente calcula. Inicialmente a f depende de x, y, z e w, então vai ficar um df dx, df dy, df dz, df dw. Aí a gente vem corrigindo, ó, dx du, dy du, dz du, dw du. Olha lá, df em relação a dv, ó, df dx, df dy, df dz, df dw. Agora, vem corrigindo, ó, dx dv, dy dv, dz dv, dw dv. E finalmente a última aí, ó, você vê que eu tô circulando em vermelho é igual, ó, df dx, df dy, df dz, df dw. E corrigindo, ó, dx dp, dy dp, dz dp, dw dp. Então as cores aí correspondem a cada uma das tipos de derivação. É diferente. As derivadas todas são parciais, porque tanto f depende de mais de uma variável, quanto x, y, z e w também depende de mais uma variável. Então a gente tem a situação aí da regra da cadeia. E no caso geral, que a gente tem uma função agora de n variáveis e cada variável depende de outras m variáveis. O que a gente tem nesse caso? Como é que a gente pode encarar esse caso aí? Então, usando a mesma filosofia, quando a gente fizer a substituição das x1 até xn na nossa função f, vai ter uma função que vai depender de 1, o 2 até o m. Tá? É sempre das variáveis mais internas. Então, quando a gente for calcular a derivada parcial de f, né, vai depender de 1, o 2 e o m. Isso aqui é a função que é obtida ao substituir no lugar do x, o x que depende de 1 até o m, o x2 que depende de 1 até o m, até o xn que depende de 1 até o m, tá? Então a gente vai ficar o quê? Vai ficar um df du1, df du2, df dum, que são as possíveis derivadas parciais que a gente tem. Como é que fica a regra da cadeia? Igualzinho, ó. df dx1, df dx2, df dx3, até df dxn. E a gente vem corrigindo, ó. dx1 deu 1, dx2 deu 2, dxn deu n. Deu 1, desculpe. dx1 deu 1, dx2 deu 1, dxn deu 1. Por quê? Eu estou calculando a derivada em relação a deu 1. Ó, df dx1, df dx2, até df dxn. E aí a gente vem corrigindo. dx1 deu 2, dx2 deu 2, dxn deu 2. E assim sucessivamente até a última variável aí, ó. df dx1, df dx2, df dxn. E dx1 deu 1, o m, dx2 deu 1 m, dxn deu 1 m. Tá? A gente pode escrever aquela derivada, né, cada uma delas na forma utilizando somatório, que fica até bonito, tá? Se a gente olhar aqui,
nessa aqui, qual o índice que está congelado? Isso está congelado, ó. Isso está congelado, esse está congelado, esse é igual a esse aqui, ó. Tá vendo? Isto é igual a isto. Está congelado. Mas os outros estão variando. Então aqui é 1, 2, 2, até NN. Então como é que eu escreveria isso aqui na forma de um somatório? Só este aqui, especificamente. Ficaria um somatório de quem? df dxi, ó, i indo de 1 até n, dxi deu 1, tá certo? O de baixo, somatório, i de 1 até n, df dxi deu 2. Até a última aí, ó. I igual a 1 até n, df dxi deu m. Olha como é que eu escrevi aqui, né? Então, de modo geral, isso igual a isso, como eu estou fazendo, e isto, vamos fazer até em cor aqui, vermelha, isto igual a isto, tá? E aqui o meu j varia de 1 até n, e meu i aqui, ó, são quantas possibilidades? Vai de 1 até m, tá certo? Então tá aqui, ó, esta é a representação. Uma aplicação da regra da cadeia é a derivação implícita, tá? Quando que a gente utiliza a derivação implícita? A derivação implícita a gente utiliza quando a gente tem restrição. Então, por exemplo, vamos pensar com uma função, quando a gente aprendeu lá em função em cálculo 1, tá? Então, às vezes a gente queria calcular a derivada dessa expressão aqui, ó. Você fala, professor, a gente vai aplicar a derivada parcial em relação a x, em relação a y aí? Aqui não. Por quê? Porque só para a expressão em vermelha que eu circulei, inicialmente a gente tem duas variáveis, x e y, e tem uma restrição. O que a restrição faz? A restrição diminui a dimensionalidade do problema. Então, na verdade, esse problema é um problema unidimensional, basicamente. Então, se você quiser calcular a derivada, você não tem liberdade para calcular x e a derivada de x e y parcialmente. Não. Porque a derivada de y, ela depende de x. Tá? Então, existe uma relação implícita envolvendo x e y aqui. Por que implícito? Porque não está exibindo y como função de x. Esta dá para encontrar uma relação explícita? Dá. Esta é fácil. Por quê? Basta passar o x para o lado de lá, então você encontraria a y igual a 3 menos 2x. Então, essa é uma relação explícita. Esta é implícita, esta é explícita. Esta é fácil de calcular a derivada, né? Se você vier aqui, você calcularia dy dx igual a menos 2. Ficaria assim a derivada. Tá? A de baixo tem uma restrição também? A gente também tem uma restrição. A relação entre x e y está de que modo? Implícita, porque as duas estão juntas aí, não tem uma exibida em função da outra. Dá para encontrar y como função de x? Não. Fala, por que não, professor? Bom, você pode até tentar encontrar. Passaria o x para lá. Vou fazer aqui, né? Passaria o x para lá. Ficaria y² igual a 1 menos x². Tiraria a raiz, lembrando que a raiz vai ficar mais ou menos raiz de 1 menos x². Isso é função? Não, não é. Tá? Até daria para a gente pegar o seguinte. Eu pegaria o valor positivo, depois eu pegaria o valor negativo, mas não consigo uma relação única. Eu posso quebrar em duas, mas única eu não tenho. Mas a relação implícita está aqui. Então, a relação implícita, muitas vezes, ela é melhor do que a explícita. E a de baixo também tem, ó. Agora, no caso, eu tenho 3 variáveis, então eu posso implicitamente imaginar que uma das variáveis é função de outras 2 variáveis. Então, aqui até tem, né? No caso da primeira, dá para encontrar y como função de x, está aqui. Isso aqui vai dar uma reta, né?
equaçãozinha de uma reta. Se a gente quisesse fazer o desenho aqui, daria uma reta de inclinação negativa, passando no ponto 3, ó, uma reta assim, ó. Por que eu sei que passa no 3? Porque o coeficiente linear é 3. Por que eu sei que é negativa a inclinação? Porque é menos 2, né? O coeficiente angular é negativo. Também dá para encontrar x como função de y. Nesse caso aí, dá tanto para encontrar y como função de x ou como x como função de y. Também poderia, tá? Agora, no caso 2 e 3, não tem jeito, tá? Como tem um cálculo aí que eu fiz, né? Já tinha feito lá anteriormente, aqui eu fiz de modo mais detalhado. Se eu fosse tentar encontrar a relação de x como função de y, aí o que aconteceria? Passaria o x para o lado esquerdo, direito, desculpe, tirar a raiz, ficava mais ou menos aí, ó. Então não é função. Se eu fosse fazer a mesma coisa com x, chegaria na mesma coisa, encontraria x igual a mais ou menos raiz de menos 1y². Então não é função. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode imaginar que existe esta relação envolvendo x e y. Esta relação a gente dá um nome, é chamada de restrição, tá certo? E como é que a filosofia do cálculo da derivada é implícita? Apesar da gente muitas vezes não conseguir ou não querer encontrar uma variável em função da outra, a gente supõe que é possível. De fato, muitas vezes é. Tá? Localmente também dá para encontrar a relação de uma variável em função da outra, mas para fazer o cálculo a gente supõe que uma das variáveis, ó, poderia ser função das outras. Mesmo que não seja possível obter, tá? Isso é uma observação importante. A gente supõe que é, mesmo que não dá para obter, tá? Então, a gente vai chamar esta variável aí que a gente está supondo que vai ser escrita em função da outra e vai chamar ela de dependente. E derivar a variável dependente em função das outras variáveis. Vamos fazer um caso aí, um exemplo para a gente considerar? Então, vamos considerar o caso mais simples que a gente tem aí, que a gente está trabalhando, inclusive, em função de uma variável. A gente já trabalhou isso em algum momento em função de uma variável. Então vamos lá. Ó, então a gente pensa na função x² mais y² igual a 1. Função não. Isso é uma equação. Então a gente pensa na equação x² mais y² igual a 1. Isso aí é a equação do círculo. Tá? Ele dá um círculo com centro 0, 0 e raio 1. Então o que a gente vai fazer? Qual que é o passo 1? Né? O passo 1 é supor que a gente vai derivar y como função de x. Tá? A gente vai fazer essa hipótese. Então, o que a gente faz? A gente aplica a derivada dos dois lados da expressão. Aí pergunta, a derivada é parcial? Não. Por quê? Porque a derivada aqui não vai ser parcial porque a gente tem inicialmente duas variáveis, só que a gente está supondo que uma depende da outra, tá certo? Por que isso? Porque inicialmente a gente tem duas variáveis e uma restrição. Se eu tenho duas variáveis e uma restrição, então quer dizer que, a grosso modo, eu tenho só 1 grau de liberdade. Então, eu só tenho uma variável realmente variável, a outra é independente, a outra é dependente. Então, eu vou poder calcular a derivada dela em relação a x, a derivada aí é total, e a gente aplica a regra que a gente está acostumado, né? A derivada da soma é igual à soma das derivadas, então vai ficar dx² mais dy², e do lado direito a gente vai derivar o 1, derivada de uma constante é zero. A derivada de x² em relação a x é 2x. A derivada de y² em relação a x, você fala, professor, é zero. Não, aqui não é derivada parcial, é regra da derivação implícita. E como é que é a regra da derivação implícita? Olha o que a gente faz. No cálculo desta derivada aqui, a gente faz o dy² em relação a y, dy dx. Então, a regra da função implícita basicamente é a regra da cadeia. Tá? Porque se eu estou derivando o y² em relação a x, é dy² em relação a y, dy dx. Tá? É a regra da cadeia. Quem é dy² em relação a dy? É 2y. Quem é dy em relação a dx, a gente deixa, porque é isso que a gente está querendo encontrar.
tá? Então, a grosso modo, quando a gente bate o olho aqui, o que a gente pode enxergar? A gente pode enxergar que a derivada que a gente faz aqui é eu derivo o y quadrado normalmente em relação a y, então daria 2y, e no final das contas eu multiplico por dy dx, é o que foi feito aqui, ó, tá? Então isso é o que está feito aqui. Bom, então passando 2x para o lado direito, ele vai como menos 2x, sobra 2y dy dx igual a menos 2x, passo 2y dividindo, então fica dy dx igual a menos 2x dividido por 2y, corto 2 com 2, sobra menos x sobre y, tá? Então a derivada de y em relação a x é menos x sobre y. Legal, né? Uma coisa interessante é o seguinte, na derivação implícita, a gente sempre consegue encontrar dy dx como função de alguma expressão, tá? Sempre dá para exibir de modo explícito a derivada de y em relação a x. Exemplo 2 aí, né? Vamos calcular a derivada de x ao cubo mais cosseno de xy mais 3y em relação a y. Lembrando que a gente vai fazer o que no passo 1? Vai imaginar que que y é função de x, tá? Vamos fazer em azul que é melhor. Aqui em azul, então é x ao cubo mais cosseno de xy mais 3y. Então vamos calcular a derivada da soma é igual à soma das derivadas, então vai ficar a derivada de x ao cubo em relação a x, dá 3x quadrado, mais d dx de cosseno de xy, mais d dx de 3y igual a zero. Por que eu abri aqui? Porque a primeira é fácil, né? A primeira não tem y, mas as outras duas tem, então eu deixei aberto aqui. A próxima. Então, como é que eu calculo essa derivada aqui? Então, essa derivada vai ficar o quê? Regra da função composta primeiro. Então, vai ficar a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, vou pôr 3x quadrado. Então, vai ficar menos seno. Copio quem está aqui dentro. A derivada de quem está aqui dentro com relação a x. Mais o 3 sai para fora, dy dx. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui é dy dx já, tá certo? A próxima, dx dy. Você está vendo que você tem um produto entre duas funções? Gente, não posso tirar o x para fora, o y para fora, porque eu vou ter que derivar tanto o x quanto o y aqui. Então vai ficar a regra do produto aqui. Então vai ficar 3x quadrado menos seno de xy. A derivada, aplicando a regra do produto, vai ficar o quê? A derivada do primeiro vai ficar dx com relação a x, que vai dar 1, vezes o segundo, então vai ficar y, mais x, vezes a derivada do segundo, que é dy dx. 3dy dx igual a zero. Bom, vamos espremer aqui para caber. Passo 3x para o lado de lá, tá certo? Passo o menos seno de xy vezes y, que eu vou multiplicar aqui, então vai ficar, vai sobrar o que para mim aqui? Ó, vai sobrar o dy dx. Vamos ver o que sobra multiplicando dy dx. Menos seno de xy vezes x, então menos x seno de xy, mais 3, igual a menos 3x quadrado, mais seno de xy vezes y. Ou seja, o dy dx é igual a menos 3x quadrado mais seno de xy vezes y, dividido por menos seno de xy mais 3. Está aqui. Tá? Bom, não sei o que quis dizer aqui, né, que eu tinha escrito. Vou apagar, né? Até tinha espaço a mais aí para a gente fazer a conta. Então, ó, conseguir exibir y dy dx. Uma coisa curiosa aqui, ó, que se eu quisesse encontrar y como função de x aqui, é muito difícil, tá? De encontrar. Mas a derivada não foi, ó. A gente encontrou uma expressão
em relação a dy em relação a dx. Então, derivar implicitamente é legal, ajuda, tá? Então, vamos considerar agora um caso que a gente tem o seguinte, a gente tem 3 variáveis e uma restrição, tá? Então, o caso ali da equação da esfera. Essa aqui é uma equação da esfera com centro 0, 0 e raio 1. Então, a gente tem 3 variáveis, x, y, z, e uma restrição. Então, quantas delas são variáveis dependentes? 2. E quantas delas independentes? Desculpe, livres. São 2 livres e uma dependente, tá? Para a gente saber quantas livres a gente tem, é só calcular a quantidade de variáveis menos a quantidade de restrições. Então, são 3 menos 1 dá 2. Então, são 2 livres e uma variável dependente. Então, a gente faz a mesma coisa. A gente imagina que uma das variáveis possa ser escrita em função das outras duas. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que o z pode ser escrito como função de x e y. Então, a gente pode vir aqui nessa expressão aqui e calcular a derivada em relação a x e em relação a y. E as derivadas aqui são o quê? As duas parciais, tá? Tanto em x quanto em y, agora é parcial por quê? Porque a gente tem duas variáveis livres. Então, como é que a gente faz o cálculo? A gente aplica a derivada parcial primeiro em relação a x dos dois lados, então, derivada da soma é igual à soma das derivadas. A derivada de 1 em relação a x, que é o lado direito, que é constante, dá zero. A derivada de x quadrado em relação a x vai dar 2x. A derivada de y quadrado em relação a x, você fala, professor, vai dar 2y dy dx. Não, porque aqui y não depende de x. A gente está supondo que o y é livre e o x é livre. Quem é a variável dependente é o z, tá certo? Então você faz a escolha. Você fala, professor, se eu quisesse colocar o z como variável livre e deixar o x, colocar o y como variável dependente, poderia, tá certo? Mas nesse caso aqui, a gente está fazendo x variável livre, y variável livre e z variável dependente. Então, o dy2 parcialmente em relação a x, isso aqui dá zero. E agora, o dz ao quadrado dx, agora sim, a gente aplica a regra da derivação implícita. Então, vai dar o quê? Vai ficar o dz2 dz, dz dx. dz2 dz dá 2z. Então, vai ficar 2x mais 2z, dz dx igual a zero. Passo 2x para o lado direito, então vai ficar menos 2x, passo 2z dividindo, menos 2x dividido por 2z, vai sobrar menos x sobre z. Fazemos a mesma coisa com relação a y, tá? Então, se vier aqui e derivar em relação a y, a gente vai encontrar que o dz dy é menos y sobre z. Aqui é para verificar, né? Tá deixando aí como exemplo. Então, a gente pode deduzir a seguinte fórmula aí para uma função desse tipo. Então, imagine que a gente tem uma função que depende inicialmente de 3 variáveis, x, y e z. E tem uma restrição, então quer dizer que uma das variáveis é enxergada, é olhada como função das outras duas. Então, a gente tem duas variáveis livres e uma variável dependente. Então, a gente pode calcular a derivada parcial desta função em relação a x. Olha a regra da cadeia aí, ó. Fica o quê? Fica df dx. Se você fosse aplicar a regra da cadeia diretamente aí, ó, vou fazer um passo a mais. Ficaria como? Ficaria assim, ó. O lado direito é zero mesmo, tá certo? Porque a derivada é uma constante. Então, a regra da cadeia vai ficar o quê, ó? df dx, dx dx, mais df dy, dy dx, mais df dz, dz dx. O dx dx é 1. O dy dx é 0, porque o dy dx, o y depende de x. Então, vai zerar isso aqui. Sobra o quê? df dz, dz dx. Então, no final das contas, a gente vai ter o quê? df dz, dz dx igual a menos df dx. Passando o df dy dividindo, a gente encontra que o dz dx
é igual a menos df dx dividido por df dz, tá vendo? Que é o que estava aí, né? Eu apaguei, estava errado não, eu apaguei só para mostrar que a gente pode obter isso utilizando a regra da cadeia. Fazendo a mesma conta em relação a y, a gente descobre que o dz dy é menos df dy df dz, tá? Molezinha, né? Tranquilinho. Vamos fazer uma aplicação aí? Vamos encontrar a regra. Vamos fazer uma aplicação. Vamos encontrar a equação do plano tangente a uma determinada superfície. Vou colocar uma página a mais aqui para a gente poder fazer a conta. Então, a função, a superfície é x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz igual a 2. Essa é a minha superfície. Eu quero encontrar a equação do plano tangente no ponto 1, 0, 1. Primeira coisa que eu disse, né? A gente tem que verificar se este ponto aqui efetivamente está satisfazendo a esta equação aqui, tá bem? Como é que a gente verifica se esse ponto de fato satisfaz a essa equação aqui? Bom, então verificando que o ponto pertence aí à equação, né? Então, no lugar do x coloca 1, no lugar do y 0, no lugar do z 1. Então vai ficar 1 mais 0 mais 1 dá 2, mais 6 vezes 1 vezes 0 vezes 1 dá 0, né? Então 2 igual a 2. Então tá perfeito, então pertence. Então, a derivação implícita. Então a gente imagina o quê? A gente tem 3 variáveis e uma restrição. Então, a gente imagina que uma variável pode ser escrita em função das outras duas. Duas são livres, uma é dependente. Então, quem vai ser dependente vai ser z, porque a gente vai jogar, né, na equação do nosso plano. A equação é assim, né? É z menos z0 igual a df dx, x menos x0, opa, mais, tá feio aqui, deixa eu arrumar aqui, deixar bonitinho, x menos x0, df dy, y menos y0, tá bem? Calculando a derivada desta função em relação a x e em relação a y. Você fala, professor, quem é f? O f é o z, tá certo? O f aqui é meu z, não tem f, mas o f a gente enxerga como sendo z. Então, o df dx, na verdade, é o dz dx. E o df dy é o dz dy. Tá bem? Então, vamos lá. Calcular a derivada implícita primeiro em relação a x dessa expressão, para a gente depois jogar aqui na formulazinha, para a gente encontrar a equação do plano tangente. Tá? Então, vai ficar d dx, de x ao cubo, mais y ao cubo, mais z ao cubo, mais 6xyz igual a d dx de 2. Derivada da soma igual a soma das derivadas, então vai ficar a derivada de x ao cubo, que vai ficar 3x quadrado, derivada de y ao cubo em relação a x é 0, derivada de z ao cubo, a regra da cadeia, né? Ó, d dx de z ao cubo é o quê? É dz ao cubo dz, dz dx. dz ao cubo dz vai ficar 3z ao quadrado, dz dx, mais d dx de 6yz igual a 0. Bom, falta fazer essa aqui, né? O 6 a gente tira para fora. O y, faltou o x aqui. O y a gente tira para fora também. Então vai ficar mais 6y d dx de xz. Como é que a gente calcula esta derivada? D dx de xz vai ficar a regra do produto. Então vai ficar a derivada do primeiro. Então d dx vezes z mais x dz dx. dx dz dá 1, então vai ficar z mais x dz dx. Tá bem? Fica desse jeito a nossa expressão.
Então vai dar o que aí? Então vai ficar 3x² mais 3z ao quadrado dz dx mais 6y z mais x dz dx igual a zero. Dá para a gente isolar dz dx em função das outras coisas? Dá. A gente passa, vamos passar o 3x² para a direita, aqui vai ficar 6y vezes z, vou passar para a direita também, então vai ficar assim, ó, 3z ao quadrado mais 6yx dz dx, tá certo? Tá aqui, menos 3x² menos 6yz. Passo dividindo, então dz dx é igual a menos 3x² menos 6yz dividido por 3z ao quadrado mais 6yx. Substituindo, quais valores a gente vai substituir? A gente vai substituir 1, 0, 1, então x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 1, então a gente vai encontrar que o dz dx nesse ponto vai dar o quê? Menos 3, 6 vezes y é 0, vai dar 0, então vai ficar menos 3, embaixo vai ficar 3, z ao quadrado é 1, e aqui vai dar 0, então fica 3, menos 3 dividido por 3 dá menos 1, beleza. Finalmente a última aí, né? A última, agora a derivada em relação a y, tá? Vou copiar aqui, ó. Derivada em relação a y. Vou colar aqui, né? Pá. Em relação a y. Calcular a derivada em relação a y. Aqui também em relação a y. Esta vai dar 0. Mesma coisa, ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de x ao cubo em relação a y é 0, porque x ele não depende de y. Então vai dar a derivada de y ao cubo, que vai ficar 3y ao quadrado, mais, aqui ó, muito parecido com o que estava anteriormente, que eu tinha feito dz ao cubo dx. Se eu fizer dz ao cubo dy, vai dar dz ao cubo dz dy. Então vai ficar 3z ao quadrado dz dy mais 6x d dy de yz igual a zero. Perceba que a derivada disso aqui, né, de dz em relação a y, também vai ser muito parecida com esta aqui. É só trocar o x por y. Então, se eu ficar assim, né, vou colocar aqui o espacinho, ó, dy de yz vai ficar dy vezes z mais y dz dy, que vai dar z mais y dz dy, tá? Então, aqui vai ficar 3y² mais 3z ao quadrado dz dy mais 6x z mais y dz dy igual a zero. Uma página a mais aqui. Juntando aí, né, fazendo a mesma operação que eu fiz anteriormente, eu vou encontrar uma expressão bastante similar, tá certo? Então, juntando, né, já vou colocar a resposta direto. Eu vou encontrar que o dz dy vai ficar o quê? Menos 3y² menos 6xz. Tá certo? Ó. Aqui eu só troquei o que era x virou y, tá certo? E dividido por 3z ao quadrado mais 6x
y. Tá? Fazendo a substituição no ponto 1, 0, 1, a gente vai encontrar que o dz dy vai ficar quem? Então, no lugar do y a gente coloca 0, no lugar do x a gente coloca 1, no lugar do z coloca 1, então vai ficar menos 6, né? Porque 1 vezes 1. Embaixo vai ficar 3 mais 0, que vai dar quanto? Menos 2. Então, a gente tem que o dz dy é menos 2, o dz dx deu menos 1. Jogando na fórmula, que é z menos e0 igual a df dx, x menos x0, mais df dy, y menos y0, a gente vai ter o quê? Z, o z0 é 1, tá? Tá aqui, ó, esse é o z0. O df dx, a gente já viu lá que é menos 1, que é o dz dx, vezes x menos x0, que é 1, aqui, ó, x0, mais, no caso é menos, né? Menos 2, mais menos 2, y menos 0, que o y0 é 0. Então, vai fazendo a conta, vai ficar z igual a menos x, tá certo? Menos 1 com menos 1 vai dar mais 1. Com esse 1 aqui já vai dar 2. Menos 2y mais 2. Esta é a equação do plano. Tá bem? Na próxima aula eu vou falar sobre derivada direcional e vetor gradiente.